Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Neurofinanças. E hoje com um cara muito especial, com um grande amigo, é um amigo recente na minha vida, mas um cara que tem muita coisa legal para falar. Eu fiquei pensando, a gente está gravando esse podcast logo de manhã e eu fui dormir pensando, acordei pensando, falei, cara, quanta coisa para perguntar, quanta coisa para falar, porque a gente conversa pra caramba fora daqui, imagina aqui como é que vai ser. Então, senhor Rodrigo, meu grande amigo, seja muito bem-vindo ao podcast Neurofinanças. Se apresenta aí, cara. Fala aí, quem é você, Rodrigo? Cara, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo aí. Pô, Edu, maior privilégio. Essa abertura já me deixou aqui meio sem saber o que falar para me apresentar, porque você botou o sarrafo lá em cima e, cara, não é tudo isso, não. Mas é um privilégio caminhar com você. É muito legal essa amizade recente que a gente está construindo, de ficar na quadra até a luz apagar e depois conversar sentado na quadra, trocando ideia e tomando picada de mosquito, né? Por quase uma hora depois. Isso é muito significativo, é muito legal. Eu aprendo muito com você, aprendo muito com o teu conteúdo. É um privilégio poder ser convidado, né, cara? Poder estar nesse hall de convidados aí, de ter alguma coisa para falar. Isso é muito legal, muito gostoso. Cara, eu sou o Rodrigo, sou jornalista desde 2000 e alguma coisa, sei lá, já tô ficando velho, né, cara? Quase Uhum. 40. Tenho 20 anos de carreira, trabalho com comunicação digital desde sempre. Desde a época que a galera fazia fila na BCP para comprar um celular, eu já fazia conteúdo para celular. Cara, isso é antigo, hein? Puta vida. Isso é velho, cara. Quando você andava armado, né? Porque aquele celular não era um celular, era uma arma, né, É, cara? é. Pagava 6 pau para ter uma linha. Você lembra de? Não, 6 pau o Nossa, celular e 3.000 a linha. Aquelas nossa. filas gigantes. Eu já fazia esse conteúdo para celular, fazia conteúdo WAP, fazia Olha que legal, cara. horóscopo. Vai vendo. Nossa. Você que era Fazia responsável pelo conteúdo. horóscopo aí, você que fazia isso? O horóscopo do IG, cara, naquela época eu fiz vários, mano, Olha, vários. E cara. fazia conteúdo de futebol. Então, desde essa época eu vim trabalhando muito com digital, sempre digital e sempre com esporte, né? Minha carreira começo foi com esporte. E aí depois eu caí em umas agências de publicidade multinacionais e fui fazendo carreira na publicidade. Segundo os jornalistas, como falo, me corrompi pelo sistema, né? Que o jornalista não ganha dinheiro, né? Aham. Aí os E caras aí, começam com cara, essa conversa, né? não, total, jornalista odeia publicitário, né? Isso é padrão, assim. Os caras É, são os caras da esquerda e o publicitário é o coxinha, tá ligado? entendi. Tem Então, essa briga também, então, com jornalistas e tem, publicitários. tem, cara. Aí eu fiz a carreira depois com publicidade e agora eu trabalho com comunicação para igrejas, né? Eu tô tentando abrir um nicho de mercado que sai um pouco da coisa da promoção, que sai um pouco da coisa do vender dízimo, né? Que é a primeira coisa que a galera imagina, né? Tô É, vendendo tijolinho, camisa da faca do sangue, né? Não, não é nada disso. aham. É uma coisa de tentar vender a ideia, vender o jeito, o estilo de vida, o jeito de transformação de ética, né? Que acho que Sim. essa é a grande sacada, né? Aham. Vender a ideia de que quando você encontra a tua fé, e aí não vou ficar vendendo a minha fé, a fé, seja ela qual for, você consegue transformar o seu ambiente, consegue transformar suas relações, consegue transformar tudo que está na tua volta, né? Então, esse é o marketing que eu tenho tentado colocar a partir das igrejas, que são os propulsores dessa ideia, né? Então, Sim. há 5 anos eu estou fazendo essa parada e está sendo bem divertido, cara. Desafiador pra caramba, mas bem Desafiador divertido. também, né? Mas divertido. E você tem feito um trabalho muito legal, né? Eu comecei a ver o Rodrigo no grupo do WhatsApp do tênis aqui do condomínio. Aí no próprio WhatsApp dele ele já tinha algo ligado à igreja e à comunicação. Eu falei, esse cara trabalha com alguma coisa digital. E aí a gente ficou amigo lá jogando tênis e aí eu entendi exatamente o que era o Rodrigo, o que ele trabalhava e tudo, o que ele trabalha e tudo. Mas vamos lá, eu quero começar lá de trás, cara, de uma coisa que eu fiquei sabendo outro dia aí que você me contou. Você começou trabalhando no Diário Lance, né? E eu era um consumidor daquele jornal, cara. Como eu adorava aquele jornal, comprava aquele jornal todos os dias. Eu fazia as coleções que tinha lá para recortar selo. Eu não fazia isso quando eu era criança e comecei a fazer depois de adulto. Para quem não sabe, o Lance era um jornal de esportes
de futebol, basicamente. Assim, acho que tinha uma outra notícia lá no final de algum outro esporte, mas era futebol. Futebol. Eram 2 páginas de todos os esportes que tivessem no mundo, estavam concentrados nas 2 últimas, Cara, e basicamente. você gostava já de futebol? Você era fanaticão por futebol assim? Foi trabalhar lá? Como é que foi para você isso, cara? Cara, todo jornalista, quando vai escolher trabalhar com esporte, é porque ele foi frustrado em algum esporte em algum momento da vida, né? Então, você tenta escolher o jornalismo para você ficar perto daquele ambiente que você sonhou em ser e tal, aquela tua carreira. Eu joguei futebol de salão por muito tempo, joguei amistoso internacional, joguei por time aqui em São Paulo, tal, eu era goleiro, era bom Ah, que goleiro até. massa, cara. Só que, cara, os meus joelhos me traíram e minha altura jamais ia me levar para algum lugar, né, cara? Imagina jogar hoje com 1,78 nesses gols desse tamanho, se fosse pro É, campo, principalmente. Salão dava para jogar e jogava bem e tal. Só que eu me machuquei, aí minha mãe faleceu, aí não tinha quem me levava pro treino e tal. E aí eu fiquei com essa frustração na cabeça. Falei, pô, cara, quais são as minhas carreiras possíveis, né? A primeira tentativa foi em música, mas eu nunca fui um músico excepcional para fazer uma faculdade. Meu pai foi o primeiro a me desencorajar. Falou, mano, você não vai ganhar dinheiro seu fazendo pai isso. te desencorajou a seguir carreira de músico? É, meu pai falou, cara, esquece, velho. Esquece que você vai ter que sustentar a casa, você vai ter que fazer essas paradas. Não investe aonde não vai dar. E aí eu fui pro jornalismo. O jornalismo era essa ideia, assim, cara, eu gosto muito de futebol, vivia futebol, brincava de fazer escalação no caderno, assim, eu tinha um caderno só de escalação de possíveis seleções brasileiras, sabe? Aquela coisa de você Olha, ficar cara. idealizando e tal. E aí eu fui, cara, a faculdade já pensando nisso, ó, quando acabar o meu primeiro estágio vai ser em futebol, vai ser alguma coisa de futebol. E Pô, aí o que primeiro legal, cara. estágio foi para trabalhar com o esporte no C-League, que era um portal de mobile do IG, fazendo a editoria de esporte. E aí depois de algum tempo, já acho que foi no segundo ano de faculdade, aí eu fui pro Lance. E no Lance eu fui o Foca, né? Que é o cara do jornalismo que chega na redação e faz qualquer coisa que os caras, tipo, aonde não tem, vai lá e faz. Então você varre redação, você fica sentado do lado do editor, o É cara tipo puxa um teu cabo escravo, que você tá demorando. estagiário escravo ali, que faz qualquer É coisa. essa vibe. Então, como você lembra do Lance, o que eu fazia basicamente todo final de semana no Lance era fazer o tabelão, cara, que era o que ninguém fazia, aquela tabela no final com os resultados. Eu era o último, era o primeiro a chegar e o último a sair, porque os resultados na Nossa. Europa saíam já no fechamento do jornal, assim, era com emoção. Mas foi um baita treino, cara, do ponto de vista profissional, assim, tipo de pressão. Foi muito legal ter pego isso logo no começo. Até É. para ver que eu não queria ser jornalista. No final das contas, eu acho que eu não ia ser um bom jornalista no dia a dia, assim, né? Por E quê? aí eu fui migrando a carreira mais para essa coisa do digital e mais pro corporativo, para esse caminho que eu fui trilhando. Eu acho que eu fui melhor nessa escolha É, do que se eu tivesse sido jornalista é. de esporte. Você não serviu para você ver que não era o que você queria mesmo, aquilo lá. Cara, o lance do esporte tem uma coisa que é meio maçante para quem é o profissional que lida no dia a dia lá, que é assim, Aham. cara, você não tem final de semana, você não tem É, horário, você é. trampa pelas escalas, você, pô, sei lá, caiu o avião da Chapecoense, mano, foi todo mundo trabalhar no Uhum. horário que foi, né? Você acaba trabalhando meio que nem médico, assim, sabe? Você Sim. sabe bem como que isso funciona. É muito louco, é verdade, né? O cara do esporte, ele trabalha de final de semana, ele trabalha até mais Madruga, tarde, de madrugada, não tem essa, né, cara? não tem, cara. E aí você não tinha rotina. E uma das coisas que me ajudam muito, apesar de eu não gostar demais disso, é a da rotina, cara. Sim, Saber onde eu vou, o que eu tenho que fazer no dia, entendi. tentar me organizar. O TDAH fala forte, assim, nessas horas. Então a rotina me ajuda pra caramba. Apesar de eu não gostar dela, eu gosto do lance de não ter muita pauta, o jeito que eu trabalho hoje me agrada e tal, Sim, mas a rotina ajuda. Ser entendi. jornalista ia ser difícil, assim. Acho que eu ia me machucar muito Sabe o que você está ao longo falando do aí, né? processo. Você tem quantos anos? Tô com 39. 39. Eu tenho 42. A gente é quase da mesma fase ali. Quando eu estava na época de prestar vestibular, a minha irmã, uma das minhas irmãs, né, Ana Paula, eu lembro dela falando assim, ó, ela morava em São Paulo, né? Eu morava no interior. Ela já tinha se formado em odontologia, estava em São Paulo, e ela falava assim, meu, faz jornalismo, cara, faz jornalismo, vem aqui trabalhar com jornalismo, tal, é muito legal. Mas, cara, em nenhum momento me despertou uma vontade, sabe? Acho que eu era eu era um cara muito simples do interior para pensar, para deslumbrar isso daí, sabe?
Porque se eu tivesse pensado na época essa parte de, pô, eu posso trabalhar no setor de esportes, eu posso trabalhar numa outra coisa, porque trabalhar com jornalismo mesmo, em jornais, assim, tipo Imagina de jornal, terninho, né? nossa, é isso aí, não, ser repórter ali, ficar ali, entrar ao vivo, essas coisas, não me fazia, não tinha nenhuma vontade de fazer isso. E aí, em nenhum momento me passou pela cabeça ser jornalista. E hoje eu olho, cara, eu vejo os caras do esporte, né, na televisão, e eu falo assim, principalmente do futebol, né, cara? Cara, parece que esses caras, eles só fazem isso o dia inteiro, só pensam isso, que a vida do cara é aquilo. Eu entendo que, por exemplo, no nosso trabalho, a gente vive o nosso trabalho muito, o tempo inteiro. Mas parece que esses caras, eles fecham naquilo e eles esquecem todo o resto, né, cara? Se for perguntar alguma coisa de fora, parece que o cara não vai saber te responder. É só uma impressão que eu tenho. Eu acho que acho que os caras ficam muito fechados na parte do futebol, principalmente, sabe? Mas tem isso mesmo, cara. Eu não sei se o cara não saberia, não teria repertório para trocar ideia de outras coisas, assim, porque geralmente o jornalista é meio cabeçudo, gosta de estudar, gosta de ler, o cara dá uma. Até para dar uma desopilada, sabe? Tipo, É, vai olhar outra coisa. Mas os caras vivem muito, cara, o círculo, vivem muito o ambiente, as amizades se constroem dentro do futebol. E aí o cara vira mão no assunto, né? Chega uma hora que eu acho que chega uma hora que enche o saco. Por uhum, exemplo, eu hoje, cara, já quase não assisto mais futebol. Eu eu gosto de ver também. e tal, tipo, quando eu tô vendo mais basquete do que futebol. Até porque o nosso time não anda lá essas coisas, né? Quando ele tá melhor, a gente tem É, mais vontade. Mas enche o saco, cara. Eu acho que você tem razão, assim. Acho que deve chegar uma hora que você fica meio refém, né? Acho que esse é o lance. Você fica refém isso. E, desse por ambiente exemplo, que você igual cria. agora, né? Nosso time tá mal pra caramba, tudo, mas fora o nosso time, eu brinco assim, eu brinco não, eu falo sério isso, né? O futebol tá chato pra caramba. O futebol não é Caramba. mais o mesmo esporte, cara. Parece até que mudou. E aí eu vejo, tem um programa que eu gosto muito de rádio, que é o Estádio 97, né? E coincide que é sempre o horário que eu tô voltando do consultório. Isso há, acho que quase 20 anos já, desde quando eu comecei a trabalhar, acho que eles já existiam lá. É um programa muito legal, cara. Só que às vezes eu tô voltando assim, escutando, e a sensação que eu tenho hoje é que assim, falar assim, cara, os caras estão procurando as coisas boas no futebol, sabe? Os caras ficam com uma lupa procurando as coisas boas no futebol, porque antes tinha tanta coisa e agora não tem mais, cara. O futebol ficou chato pra caramba, os jogadores ficaram chatos pra caramba, não são mais aqueles caras igual eram antes, sem nostalgia, sem nada, né? Porque tem esporte que melhorou, né? Por exemplo, o nosso esporte atual aí, o tênis. Cara, tá melhorando cada vez mais, mas o futebol ficou muito chato. Basquete tá incrível, né, cara? Basquete tá Basquete tá incrível. incrível. Cara, eu acho que o futebol brasileiro piorou muito, né, cara? Eu acho que esse é o problema. Nem a seleção, né? Você tem mais vontade de ver, mesmo É, juntando os principais caras que jogam pelo Brasil. Você olha aquele jogo meio burocrático, aquela coisa que não toca de lado. é, Aí vem aqueles comentaristas chato pra caramba que quer falar um monte de palavra difícil, né? Jogo apoiado, box to é, box. Mano, vai pro inferno, né, cara? Como que é o futebol? O futebol é. dribla, vai lá, cruza e faz o gol, dá uma É bica isso lá aí. longe, tipo, É, bate a falta e faz o gol. Era assim, pelo menos foi assim que eu lembro do futebol, né, cara? Você via assim, o Marcelinho vai bater a falta, pô, já tá assim, né, pra comemorar nossa, o cara, gol. que fase boa. Hoje nem gol de falta os caras fazem mais, porque Cara, tem jogada então, ensaiada, tem não é, sei o quê. os caras não sabem mais Meu, mó bater preguiça. falta, cara. Não sai mais gol de falta. Outro dia saiu um gol de falta num campeonato aí que virou notícia. Tipo, ó, depois de não sei quanto tempo. Acho que foi no campeonato no brasileiro mesmo, ou no Paulista agora, não sei. Os caras falaram, meu, saiu um gol depois de tanto tempo, marcaram um gol de falta. Cara, absurdo. Antes, toda falta perto Cara, da área era perigo, né? o último gol do Corinthians de falta que eu lembro foi na Florida Cup, um gol do Luan na estreia dele. Sei lá, Nossa foi senhora. ano passado, velho, no Ano começo do ano passado, mais passado. de um ano já. Tá certo que eu não tô assistindo mais jogo, mas eu acho que foi o último, cara. Não assista. Ô, brother, e aí? Você acabou sua carreira lá no Lance, falou, vou sair do Lance, como é que foi? Você foi para onde depois? Cara, depois eu fui para uma assessoria de imprensa, e aí eu cuidei de umas marcas legais, e a principal delas era a Reebok, que era o meu cliente principal. Que legal, Bem na cara. época que o São Paulo, o Inter, o Cruzeiro e o Vasco foram patrocinados pela Reebok.
Que massa. E isso aí também, cara, pra você ver como eu tô velho, era antes do YouTube. E a gente fez um projeto de vídeo, cara, que era tipo essas TVs do Vasco, TV do São Paulo, TV do Corinthians, que era a assessoria botava uma câmera dentro do estádio, do CT dos caras, para ficar mostrando as internas, coisa que os jornalistas não conseguiam já naquela época. Nossa, que massa Aquela isso, época cara. já era aquela coisa do, tipo, tem assessor de imprensa, aí fala com o meu empresário e tal, que já era É. chato pra caramba, né? Aham. E aí a Reebok criou, cara, apoiou a gente na assessoria, bancou o projeto, e eu criei a ideia do projeto, nome e tal, e eu era meio que o produtor, assim, não era o jornalista que ficava todo dia, mas ia para lá de Tá. vez em quando fazer umas matérias e tal. Aham. E, cara, fui muito no São Paulo, fiz um monte de coisa no Vasco, entrevistei o Eurico Miranda, sabe? Tem umas coisas legais, Ah, você assim, de entrevistou o Eurico histórias. Miranda, cara? Entrevistei o Eurico Miranda, cara, e aí posso Massa, contar cara. tranquilamente Ah, a cena, mas assim, cara, foi uma cena bizarra. ah, Eu e o câmera, a gente em ah. São Januário já estava cansado fazendo, já tinha feito um monte de matéria, assim, de, sei lá, umas 15 matérias para poder entrar ao longo do tempo, era um vídeo por semana, tal, garantia muita matéria, assim, numa Aham. saída, né? Aí, velho, ele manda chamar a gente lá, eu chamo os meninos aí o Ah. segurança traz a gente e tal. Primeiro o segurança levou a gente na loja do Vasco, na Vasco Mania, lá na loja. Fala para os meninos escolher o que eles quiserem da loja. Aí a gente foi lá, pegou as camisas e tal. Meio envergonhado, pegou duas, meio Aham. uma de ponta de estoque, assim, sei lá o que o cara queria da gente. Aí entramos na sala. Aí, meu, o segurança entrou, fechou a porta, encostou na porta, ele tira uma 38, põe na mesa. O que vocês querem falar comigo? Eu falei, Você mano, fala o que tá você quiser, louco? velho. Fala o que você quiser. Quer fazer monólogo, faz aí, que depois Aham. a gente Aham. corta e faz uma matéria. Essa foi a entrevista, acho que mais bizarra que eu fiz, assim, cara. Mas foi legal, porque o cara, na época, o Vasco ainda tava bem, assim, era aquele pós-Libertadores que eles Aham. ganharam. Aham. E o Eurico tinha um trampo que eu nunca tinha visto, que aí o jornalismo nunca mostra, né? Cara, o entorno de São Januário, a base de São Januário, os esportes olímpicos, tava na época meio de Olimpíada, eram incríveis, cara. A estrutura do Vasco era Olha incrível, assim. só, Então a gente cara. fez ginástica olímpica, a gente foi fazer matéria na escola. Atrás ali da estátua do Romário, tem É. uma escola, velho, que os moleques alojamento, assim, tipo, muito legal, assim, era um negócio muito legal. E aí foi, cara, a cena foi bizarra, assim. Você imagina o cara com o charutão sentado, uma mesa desorganizada, cheia de coisa, assim. Aí no canto, cara, santo, todos os santos possíveis, assim, Aham. de todas as religiões que Aham. tiverem um santo, um monte, assim, cara. Aí você vê a sala amazônica. E a sala é aquela de vidro, que você vê o campo, sabe? Você Ah, vê na sim. transmissão, no canto Sim. esquerdo, assim. Então era legal, tipo, a primeira simbologia de entrar na sala que você vê na televisão, na transmissão, Sim. depois falar com o cara, ele É. ainda tava gordão, ativo, tal, assim, cara, foi engraçado, foi Cara, o uma Eurico situação bem Miranda, legal. nessa fase aí, tinham alguns dirigentes no futebol que eram assim, né? E muito jornalista odiava esses caras que falavam que eles eram péssimos para o futebol. E eles fizeram um monte de besteira mesmo. Mas, cara, esses caras eram um futebol de verdade, sabe? Você vê assim, que eles amavam o clube mesmo. Eles eram. Cara, eles faziam. A parte errada é que eles faziam o que fosse preciso fazer para se manter ali no poder, governando o clube, fazendo, vamos dizer assim, com uma razão nobre, de um jeito errado, prejudicava em um lado, mas ajudava muito em outros, cara. Hoje eu vejo que os caras estão lá muito mais por cargo, por política, do que por amor ao time, não sei o quê. Cara, o por trás dos caras era bem estranho, assim, né? E aí todos eles sempre tem uma coisa meio nebulosa, assim, né? Sim. Nessas diretores dos anos 90 aí, assim. Aham. Mas os jogadores adoram esses caras, velho. Então tinha um Cara. lance também que era legal pros jogadores. Assim, pô, você vai falar com o Renato Gaúcho, vai falar com o Romário, com o Edmundo. Os caras veneram esses caras, É. principalmente o Eurico, né? O Edmundo, eu tava com ele esses dias não, né? A gente, sei lá quando a gente vai subir, mas eu tava com ele no final de semana, agora no domingo. E, cara, ele falando do Eurico, assim, até encheu os olhos do cara, assim, ele É. conversando, pô, o Eurico era legal demais, tá contando história. Cara, provavelmente o cara tratou o cara como o filho dele, assim, né? É.
É uma E, coisa pô, o que cara não hoje não recebia tem. salário do mesmo jeito, era a mesma coisa, velho. Tinha Uhum, todos esses BOs, assim. uhum. Mas tinha um tratamento, acho que um respeito e uma coisa mais paternal, assim, no futebol, que eu acho que pros caras era mais legal também, pros jogadores. Ah, eu acho que esses caras aí, eles brigavam junto, eles armavam as coisas junto, acho que tinha todo um, principalmente, vamos imaginar assim, né, dos caras mais é, o maior estereótipo assim é realmente do Vasco, né? Com ele, com o Edmundo, com o Romário. Parecia que ele pegava os caras e protegia e falava: não vai embora, eu vou te pagar mais, não vai pro outro, e não sei o quê. Total, cara, Acho que total. era muito assim. E ele era muito gangster, assim, né? Se olhava para ele com charutão, gordão, assim, atrás da mesa e mandava. Era muito gangster, né, cara? Mano, você imagina a cena que eu contei da história e agora usando essa palavra exata que você usou, eu tô te dando todas as referências para cravar que o cara tinha essa pegada de gangster, assim, Sim. cariocão, malandrão, tal. É. Sei lá o que tinha por trás dele, se tinha jogo do... Não sei, cara, não sei. Mas que tinha essa aura meio do tipo, cara, eu sou um cara acima de qualquer semideus, assim, Uhum. sabe? Tinha essa pegada, assim. Ô, brother, nessa época você morava no Rio já ou não? Não, não. Eu morei no Rio, morei duas vezes no Rio. Morei em 2010, 2011. E aí moramos pouco tempo, 9 meses. E aí depois eu fui agora em 2013, 14 e fiquei até 16 lá. Foram duas temporadas, mas eu já estava na publicidade, foi por agência. Aí você já tinha saído da Rebook ali, dessa TV, ido para uma agência, como é que foi? Já, então, cara, esse projeto que eu fiz do Torcida RBK foi me levando para esse universo de agência, Aí porque você se eu sabia vendeu, aí muito da. você não foi mais jornalista, É, foi virar aí, publicitário, cara, ganhar eu perdi o dinheiro. respeito da comunidade. Mas foi um lance meio, cara, eu fui aprendendo a mexer o técnico da comunicação, do vídeo, da produção de vídeo. E aí esse Torcida RBK me levou para uma produtora, cara, que fazia vídeo para banco, mano. A gente fazia aqueles eventos de reporte financeiro de final de ano para investidor, assim. É, E aí também era antes do YouTube, então a parada era assim, cara, para fazer o que a gente está fazendo aqui, a gente levava 6 computadores para nossa, encodar um vídeo a 200K, assim, cara, um negócio bizarro, sabe? é, Ah, tinha 4 links para garantir, 2 de rádio, um do lugar, tal. E viajava o Brasil inteiro para fazer, eram 13 apresentações e eu meio que coordenava essa parada, eu era atendimento dos caras ali. E aí eu comecei a aprender mais ainda, cara, como que era o técnico. Porque tinha que fazer site, tinha que, meu, aguentar o tranco do ao vivo nessa situação aí que, meu, você tinha que, cara, apertar o play é. e a equipe inteira ficava de joelho, porque a internet não parava, né? A internet, Aham. meu, aquele comecinho da internet que já não era mais discado e Nossa, tal. cara, difícil, Era hein? bizarro, cara. É. E aí eu aprendi muito técnico. Então eu sabia falar com o programador, sabia falar com o designer, sabia falar com todo mundo e fui indo para essa área de publicidade. E aí eu fui para uma multinacional, cobri uma licença maternidade de uma mina que era atendimento para a Microsoft na Macan. Só que, cara, os caras não conseguiram traduzir o brief da Microsoft. O brief da Microsoft era: vamos falar sobre o Visual Studio. É. Aí os atendimentos da agência bugavam, né, cara? O que é Visual Studio? Mano, Visual Studio é a plataforma de programação. Aqui o cara faz C Sharp e tal. É. E aí nessa eu, cara, entrei nesse ambiente, fiquei atendendo a Microsoft por uns 3, 4 anos e fui mudando de agência, assim. Ó, Saí que da Macan, fui legal, pra cara. Underman, depois fui pra TV1, e aí a TV1 que eu fui pro Rio, aí fui atendendo Cirela, que foi outra parada de, não, uma operação gigante de gente, também digital. Aí já era um digital mais moderninho, assim, um negócio que já funcionava, já tinha mídia e tal. Aham. E é só que era uma operação com 40 pessoas. Eu fui abrir uns escritórios no Rio, em Belo Horizonte, Brasília, qualquer outro lugar, mano. Porto Alegre. E eu meio que coordenava uma operação regional enquanto a galera estava aqui em São Paulo produzindo. E eu era o atendimento de São Paulo e depois fui para lá. E aí, cara, aí de daí para frente eu fui mudando de agência, fui fazendo os kicks, assim, a cada milão a mais que me oferecia, eu saía fora, sabe? Eu ia trocando. Sei, sei. É bom, tá? Cara, é muito legal, né? Você vê assim, eu conheci você, a gente jogando tênis ali, aí depois a gente já conhecia um pouco dessa sua história aí, dessa construção, né? Porque hoje eu vejo você lá no Instagram,
vejo você fazendo suas coisas e falo assim, pô, esse cara é bom, né? Aí a gente acha que é meio que do nada, né? Olha o tanto de coisa que você fez, né, cara? Olha o tanto de trabalho, o tanto Nossa. de oportunidade que teve de você fazer as coisas. A gente não se constrói do dia para a noite, né, cara? A coisa demora, né, cara? Aí tem muito tombo, né, mano? É aquele famoso, a galera vê as pingas que a gente toma junto, mas os tombos que a Os gente. tombos não vê, né? E, cara, e é uma carreira. A carreira em agência, assim, é muito difícil, assim, né, cara? Porque também tem esse lance de não ter hora, Sim. também tem esse negócio de, tipo, vamos entregar o job e você tem que virar à noite. Pô, fui lançar o Windows 7, vai vendo como eu sou velho, já deve estar no Windows, sei lá, 38 já. No Windows 7 a gente foi fazer a primeira transmissão ao vivo dentro de um banner, coisa que o YouTube faz isso todo dia aí agora, né? Aham. Só que em 2008, acho que era, 2000, né, 2008, mas 9, 2008, não existia essa possibilidade. A gente inventou, levou para a Microsoft, ó, vamos lançar numa transmissão de 24 horas ao vivo dentro de um banner. Mano, eu não saía da agência, cara, não voltava para casa para dormir, assim, Você voltava, tá louco. ficava lá umas 2, 3 horas em casa para esticar o corpo, 4 horas em casa e voltava. E aí teve Nossa. gente da equipe que bateu o carro porque dormiu na marginal, sabe? Então tem esse lance de ser estressante, assim, o ambiente, mas tem casos muito legais que você vai contando história aqui, tipo, tem coisa que eu nem lembro mais, tipo, esse do Windows Aham. 7, vira e mexe quando eu tô contando o que eu fiz na vida, pô, eu lembro, pô, Aham. cara, isso era agressivo, né, cara, isso era Aham. legal, o C-Ligue, pô, o cara com aquele telefone daquele tamanho, e eu fazendo conteúdo, tem coisa que eu vou lembrando, tipo, pô, cara, eu fiz umas coisas legais, Fez umas mas coisas nunca foi legais. tão fácil, cara. Aham. Essa época do Serig, no começo, eu conto brincando, porque eu gosto de McDonald's e você sabe, né? Aham. Virei até figurinha do iFood já. É... Mas, cara, nessa época do IG, eu estudava de manhã, entrava no IG às 11 e ficava até mais ou menos umas 8 trabalhando. Eu comia em McDonald's todos os dias, cara, de domingo a domingo, Nossa, almoço e janta. Porque o caraca, velho. ticket, porque o ticket dava aqueles ticket de papel, lembra? Aham, lembro. De 20 conto, e aí dava para comer com 10 reais, dava para almoçar e jantar, né? Cada refeição era 10 conto. E o Sim. McDonald's era o único restaurante que dava troco na época, Ah, do entendi. ticket do papel. Aí, Sei. mano, comi tudo isso. Então tem umas paradas assim, ah, pô, legal, é divertido. O Rodrigo gosta de McDonald's, não sofreu tanto, mas, mano, tem uns negócios pra você chegar em algum lugar que você passa uns rolês, né? Que massa, cara. É isso aí, né? Passa um monte de perrengue, um monte de coisa, né, cara? Passa, cara, pra caramba. Aliás, eu falo assim, que a gente faz quase qualquer coisa pro sucesso. Até ir morar no Rio de Janeiro, você foi, cara, você é louco. Eu brinco assim, que o Rio de Janeiro, tem um amigo que mora lá já há uns anos, ele sempre me chamou para ir para lá, não vou. Não fui ainda, né? Eu brinco que assim, é, morar no Rio de Janeiro e ir no Rio de Janeiro é tão perigoso quanto você, sei lá, ir para o Iraque. Você fica meio com medo, né? Você vê as notícias, as coisas. Como é que foi Paulista é morar no tudo Rio de Janeiro? coxinha, né, velho? Paulista é tudo Os assim. paulistas de Marília aí, tudo coxinha. Cara, o menino capial lá do interior de São Paulo chega e fala assim: vai para o Rio de Janeiro, onde nego anda de fuzil na rua, você é louco, meu irmão. Eu Cara, sempre tive esse. Eu falo abertamente, eu sempre tive um preconceito com o Rio de Janeiro, sabe? Do tipo, cara, não vou. Já tive oportunidade de falar assim, cara, não vou, não vou. Fala aí, eu sei que muita gente é apaixonado, tem um monte de amigo que é apaixonado pelo Rio de Janeiro. Como é que foi para você morar lá no Rio de Janeiro? Você entrou para a milícia também, não? tô com os fuzil guardados aqui debaixo do sofá. Cara, assim, as duas experiências foram bem diferentes. Primeira coisa que tem que te responder é: eu voltaria amanhã para lá. Então Olha isso já te só, cara. responde a parada de que foi legal assim, a experiência. Mas a tua imagem da cabeça, ela é real. Porque é o seguinte, a gente foi a primeira vez, a gente chegou na semana que invadiram o alemão. Então É, essa foi minha primeira experiência de toque de recolher na cidade. nossa, Eu morava na Barra e trabalhava no centro, que é como se a gente tivesse, sei lá, morando aqui em Alphaville e trampando no centro de São Paulo, a distância, mais ou menos isso. tá. Cara, com um trânsito muito pior do que o que a gente vive aqui quando tá ruim, sabe? Muito pior, Aham, muito aham. pior. De você levar 2 horas para fazer esse deslocamento, Nossa. 2 horas e pouco, tal. Aí, cara, nessa semana a gente fez esse deslocamento em 15 minutos, pra você ver como que a cidade tava. Tipo, mano, Vazio.
vazia, velho. E eu trampando, Paulistão, o que tá acontecendo, tá ligado? Negócio, tipo, surreal. E os caras metendo bala e tal. Então, essa primeira impressão foi ruim, cara, assim, quando a gente chegou. E essa imagem que você tem na cabeça sobre a ostensividade da coisa, ela é real. Porque você vai na praia, aqui em São Paulo a gente não vê, principalmente aqui em Alphaville, né, velho? Não vê nem polícia, mas lá em São Paulo você não vê o cara andando com uma metranca na praia, tá ligado? Lá no Rio, o guardinha de quase o cara de sunga tá com uma metranca na mão, né? A polícia é mais ostensiva, assim. Isso não quer dizer que esteja em confronto. A Certo, guarda, certo, é certo. isso que eu tô falando, eu tô usando a imagem da sunga para quem tá só nos ouvindo, imaginar isso, imagina um guardinha de sunga com um fuzil na mão. É essa a sensação pro paulista que chega lá, né? E a outra coisa que eu acho que é bem agressiva é que em São Paulo a gente não vê as comunidades, né? Geralmente as comunidades estão para baixo no nosso terreno, né? Tipo, elas estão, tipo, sei lá, sobe a Giovanni Gronchi, você vê que a favela grande tá para baixo. Lá não, velho, tá para cima. E ela tá no meio das regiões, tipo, Zona Sul e tal. Então você tem uma interação bem maior com a diversidade. Só que, cara, quando você vai morando lá, tipo, a gente morou 9 meses, passei nervoso, cara. Passei medo, passei nervoso nessa época do alemão. Na segunda vez a gente foi pré-Copa e pré-Olimpíadas. Mano, aí era assim, tipo, vai com o notebook aberto no busão que não vai acontecer nada. Era, cara, a cidade mais segura do mundo, assim, Segura, porque tinha melhor cidade para se morar era o Rio de Janeiro, pré-Copa. Era, e aí eu morei nessa fase lá, velho. Você imagina que a gente viveu assim, pô, eu andava a pé todo dia, quase. A Viana voltava para casa, com a Malu pegava na escola e voltava para casa a pé, porque a gente tinha um carro só, não precisava de dois. Era, mano, uma vida, assim, de qualidade de vida, muito louco. E aí eu acho que é a parte que eu queria chegar. Tem uma coisa no Carioca, mano, que a gente precisa aprender muito aqui em São Paulo, que é os caras sabem usufruir do landscape deles, sabe? Do que tá ali de natureza. Então, aquela coisa do tipo, que a gente fala aqui paulista, que é um baita no preconceito. Ah, mano, cai caneta cedo lá. Cai mesmo, velho. Cai mesmo. Só que o cara, velho. Não, e cai mesmo, mano. Só que quando você tá trampando lá, você vai aprender que os caras trampam muito mais que a gente. Porque eles chegam lá, mano, depois da praia, porque quem surfa vai pegar uma onda de manhã. Vai pegar onda já logo de manhã. Então, o cara chega lá 9h30, 10 horas, já tomou o banho de mar dele. Aí, mano, no meio-dia ele vai pra academia. Ele sai, tipo, ao almoço tem alguma coisa que ele vai desfrutar também. Se bobear, vai na praia, tem muito cara que vai na praia, ou vai comer, vai almoçar na beira do mar, mano. Sim, você e imagina, os caras já tomam um no... chopp ali também, né? Tranquilamente, Isso né? De quarta pra domingo, velho, ali é legalize, assim. E aí, à noite, cara, na hora de ir embora, o cara vai... Também tem alguma coisa outdoor para fazer, tá ligado? Então cai às 6, só que tem uma parada que a gente aprendeu que aí desconstrói esse preconceito, que é, mano, o cara não desce de meia hora para fumar com a galera, tá ligado? Que é o que a gente faz aqui em São Paulo, que a nossa praia é essa, assim, vamos lá. Aí até quem não fuma desce para trocar uma ideia, fica lá meia hora lá embaixo, e depois sobe de novo. Os caras não fazem isso, mano. Eles aproveitam e trampam cabeçudo, assim, tipo, ó, nem troca ideia com você. Você tá com a equipe lá, tipo, tem uma descontraçãozinha, mas o cara tá ali entregando o trampo dele porque ele quer ir embora. Entendi. A outra parada é que geralmente tem uns deslocamentos chatos lá no Rio, assim. Pô, são 2 avenidas para atravessar a cidade, 3, né? Puta do trânsito. Então o cara sai fora mesmo, mano. Vai embora. Não tem essa de fazer muito serão, tá ligado? A gente tem que sempre buscar o bom, a parte boa nas coisas, né? Até nos cariocas aí no Rio de Janeiro. Meu amigo falou isso daí, ele falou, e você falando agora, vem disso, né, cara? Eu acho que o paulista não aproveita a vida, cara. Os caras aqui parece que é mérito falar assim, nossa, fiquei 12 horas trabalhando, eu não dormi, eu não fiz isso. E a gente entra em qualquer profissão, né? Começa a trabalhar, você começa a achar que isso é o certo. Aí quando você olha, de repente, você vai para o Rio e você vê o carioca fazendo, você fala, tá errado. Não, cara, tá certo. Pô, o cara vai surfar, a gente gera uma cultura de ansiedade, né, mano? Sim. É isso. A gente gera uma cultura de ansiedade, porque os caras lá bloqueiam muito isso. Mas aí tem o lado difícil também, assim, as interações, tipo, a gente se conhecer na quadra, trocar uma ideia, depois de, sei lá, 1 ano que eu moro aqui, a gente sentar lá e ficar até altas conversando. Lá no Rio não tem essa, velho. Então você convida o cara
Não, vem na minha casa comer uma pizza. Mano, você vai ficar esperando esse maluco uns 3 anos pra aparecer na sua Verdade? casa. Por quê, cara? Porque, cara, tem um lance de ser uma amizade mais de praia, tá ligado? Ah, vamos encontrar no quiosque, aí vai lá, você se encontra ali, troca uma ideia e Entendi. tal. É diferente essa a relação pessoal, eles são mais resguardados, assim. Então, a gente no começo, até entender essa lógica, demora. Aí na segunda vez a gente fez muitos bons amigos, assim. Eu tenho muitos amigos legais que eu falo até hoje de lá, porque a gente entendeu, cara. Você começa a respeitar o jeito dos caras de ser, eles começam a te entender. E eles vão te zoar com paulista até o final da vida, porque o sotaque é fanho pra eles, tal. Então você Aham. tem que cair na brincadeira dos caras. Tem Puta, que... o sotaque do carioca é foda, né, cara? E eles tiram Eles falam sarro que a do gente é nosso, né? fanho, cara. Fala que a Eles gente é falam que a fanho. gente é fanho. Eles vão imitar a gente paulista. Oi, e aí, tudo bem? Eles imitam assim, mais fanho do que a gente já Cara, fala. deve ser muito louco. Eu nunca passei por essa situação de estar no Rio de Janeiro e os caras tirarem sarro com os paulistas, né? É sempre aqui, quando vem o carioca, tem amigos cariocas, né, que vieram morar aqui, e a gente tira sarro do jeito deles falarem, né? E eles tiram sarro da gente, então é engraçado, né? Mano, você chega no aeroporto, pega um táxi, aí você fala assim, ah, vou ali na Avenida Oswaldo Cruz, que era onde eu morava. E eu pegava muito avião, né? Aí o cara já queria te engambelar, mano. No bom dia, porque ele sabe que você não é carioca. Puta, isso é foda. É. Aí, cara, tinha que falar o caminho que o cara tinha que fazer. Já fui brigando com o taxista até quase a porta de casa, porque ele queria dar uma volta a mais. Assim. Então tem essa. Cara, o jeito de falar do paulista já te sacaneia na Já te saída, né? sacaneia ali. E isso virou uma, uma lenda no Rio de Janeiro, né? Que, pô, carioca é malandro, carioca vai querer dar a volta ali em você, vai querer ganhar algum ali em cima, enfim. E dá É, mesmo. e E dá dá mesmo, mesmo. né? Dá mesmo. Porra, O dá pra meu caramba. amigo que foi morar lá, ele, além de paulista, é japonês, né? Então imagina o tanto de nervoso que ele passou no Rio de Janeiro. Ele falou assim, os caras não trabalham, você passa 4 horas na praia, a praia tá lotada, os caras correndo no calçadão lá, não sei o quê. E ele sofreu pra cacete. Hoje, acho que já faz uns 7 anos que ele mora lá. Hoje ele tá bem adaptado, cara. Ele fala, cara, tranquilo, eu já nem quero mais ir embora, posso ficar aqui tranquilamente já. E vou falar que ele não deve ter pego uma fase, que foi nessa primeira fase que a gente foi para lá e eu ouvi muito disso, que ainda não tinha tido aquela invasão chinesa, porque agora tem muito chinês lá. É, Mas antigamente o carioca falava que, cara, era figura rara ver japonesa, né? Alguém de olho puxado andando por lá. aham. E aí os caras, tipo, ó, quando você olhar um japonês andando aí, cara, observa, porque isso aí é raro aqui. É o jeito carioca de falar. Meu irmão, e É. aí? Depois você trabalhou no Rio e hoje, vamos falar de hoje aqui, que eu gosto pra caramba do trabalho que você está fazendo. É, e hoje você trabalha, então, com comunicação para a igreja. Como é que funciona isso daí, cara? Como é que você veio parar nisso, cara? Cara, isso é difícil, né? Todo publicitário tem uma crise existencial, cara. O cara acha que, puta, não faz mais sentido trabalhar na agência depois que vai estar ficando velho, assim, por conta dessa É, rotina que eu falei. E eu cheguei, cara, em 2016, já tava difícil lá no Rio. Já tava difícil, assim. Eu já ia trabalhar arrastando uma bigorna, assim, todo dia. é, Tava de saco cheio, assim, de trampar. Tava, tava meio sem, tipo, sem perspectiva, assim, né? A gente dentro da igreja fala sem propósito, mas a aham, palavra para quem nos sei. entende, sem perspectiva. E aí, cara, começou uma maluquice, assim, que a minha agência foi pega numa investigação da Lava Jato por conta de um contrato com a Petrobras. E aí, como eu era o transferido de São Paulo, eu fui o primeiro da linha de tiro ali e fui demitido. Aí, cara, nisso eu já estava fazendo uma pós-graduação em missões, que era nessa coisa da perspectiva propósito, né? Traduzindo para o Tá. crentez, o propósito. Aham, Tava tentando encontrar ali alguma parada para poder olhar de outro jeito para tudo, cara, tudo que eu estava fazendo. E nessa pós era sobre missões. Missões, para quem não conhece esse ambiente de igreja, é como você vai propagar o seu ideal de fé para fora da igreja, né? Tipo, como se fosse uma disciplina, para alguns é uma profissão, né? Tem olha caras que só. são missionários, né? Uhum, Como os bandeirantes antigamente, eles eram missionários da igreja, pagos pela igreja de alguma forma, para propagar os ideais da igreja. Então essa pós-graduação foi, cara, era isso, assim, eu me preparar para fazer alguma coisa nesse sentido. E aí lá, mano, deu um clique do tipo, puta, cara, o que eu faço hoje conecta com isso aqui, porque se eu trabalho com um negócio que promove coisas, talvez o aham. megafone seja mais legal do que eu ir para campo, né? Que nem
nem o Anchieta, né? Vamos desbravar um mato aí. Pô, a internet hoje hoje é um negócio muito mais poderoso. E nesse processo eu tive que defender, inclusive na faculdade, que isso era possível, porque os professores eram extremamente contrários a isso, assim. O marketing cara? sempre foi uma coisa... A igreja sempre tratou o marketing num paradoxo, assim. Ele pode ser muito bom, e aí são as igrejas que você vê na televisão, né? Que usam super bem do marketing e não necessariamente estão falando bem da crença, do evangelho e da fé, né? É um negócio Essa é a comercial. visão que eu vejo muita gente tendo, cara, falando assim, essa igreja aí só faz propaganda, é só isso que eles querem e não estão preocupados com o outro lado. Eu vejo muita gente falar E é isso. louco que a gente que trampa com isso, eu tenho que ficar meia hora me explicando que eu não sou desses caras, né, meu? Eu não trampo para esses caras, então, Isso, você tem que que é explicar o difícil pra que. caramba. Antes de eu me vender, eu tenho que falar, não, cara, eu não sou. Aí você dá as referências todas que aparecem na televisão. Eu não sou o cara do chapéu, eu não sou o cara que faz merchan no meio do culto. Não, eu não sou, cara. E aí comecei a conectar isso, tive que defender na faculdade, porque sempre teve esse lance do paradoxo, assim, ou você é esses caras da TV, ou você vai usar o marketing, e o marketing é do capeta, velho. Sempre teve essa parada, assim. Então, eu tive que defender na faculdade, falar, cara, isso é possível, vamos junto comigo, tal. O orientador foi fazendo. E ao longo dos trabalhos, eu fui construindo minha tese. E foi muito louco, cara. Foi um processo de desconstrução, assim, para a faculdade, para o orientador. Porque cada trabalho que ele falava, não, mano, não vai dar certo, ele vinha lá e me dava um 9, me dava um 10. Olha que E legal, aí, cara. cara, eu cheguei na banca, fui avaliado e tirei 10 na banca, na hora que eu fui defender lá em Londrina o trampo. E, cara, nesse processo, eu não achei nenhum conteúdo, velho, que me ajudasse na história. Graças a Deus, meu pai tinha uma biblioteca gigantesca em casa dos anos 90, assim, com os conteúdos gringos, com os conteúdos traduzidos que nunca mais tinham reverberado e tal. E aí eu consegui ir construindo a ideia de que a comunicação podia ser possível dentro da igreja. E nesse processo eu fui encontrando também algumas pessoas que estavam aí nesse rolê, meio que tentando fazer, cada um no seu canto. E agora a gente tem de fato um segmento, cara, que hoje é um segmento desejado, assim, tem muito moleque querendo trampar na igreja, não, porque aí eu tô juntando meu propósito, né, aquela coisa estou juntando minha perspectiva com a minha fé, e aí o cara acha que trabalhar na igreja é lindo, tal. Até ele descobrir que trabalhar na igreja é difícil pra caramba. É um trabalho Trabalhar na também, igreja né? é um trabalho que é tão ruim quanto o jornalismo, porque você trabalha 17 horas, 20 horas por dia, você não dorme, porque o telefone liga, o WhatsApp liga, porque o voluntário quer trampar para a igreja na hora que ele não está trampando. Então ele vai te mandar meia-noite uma mensagem do tipo, oh, posso falar com você agora? É um ambiente extremamente emocional, porque está lidando com a fé das pessoas, né? Então, cara, tem uma contaminação emocional assim bizarra para quem tá trabalhando na liderança. E é um lugar que, obviamente, junta muita gente que tem dificuldades para serem resolvidas, né? Que a gente fala, pô, é muita gente doente numa igreja, né? No final das contas, que está procurando encontrar algum conforto e tal. Então, cara, é difícil pra caramba. Então, criamos um segmento que tem uma galera que não está preparada para trabalhar nisso, nem para comunicação, nem do ponto de vista eclesiástico, que é o lance de trabalhar na igreja. Então hoje o meu trampo é tentar ajudar esses caras a se prepararem para chegar nesse lugar, né? Ou as igrejas para se prepararem para usar a comunicação do jeito certo, que não é o da TV, de novo reforçando. Até Deixando pode bem usar a claro TV, aqui. mas usa do jeito certo, né, cara? Usa para propagar fé e não para vender indulgência como era lá atrás, né, cara? Quando a gente fala sobre a diferença da fé protestante para a fé católica, por exemplo, que é a mesma coisa, do ponto de vista de cristianismo, né? A diferença era essa, cara. A crítica era que a igreja estava vendendo a bênção, né? Tava vendendo as indulgências, tava vendendo a possibilidade do cara se salvar. A igreja protestante hoje faz do mesmo jeito, cara. Então, quando você se alinha com esses caras que estão na televisão, é você voltar muitos passos para trás, assim, além de estar desalinhado com o que de fato é a fé cristã, né, cara? Que não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com religião, não tem A nada a ver com nada. linha, parece que a linha é muito tênue ali, né? Porque existem coisas, ou talvez seja muito tênue, e algumas coisas, cara, são bem diferentes, mas parece que os caras querem fazer iguais, né? Você fala assim, cara, propaganda, programa de televisão, contratar um marketing para a igreja, não tem nada errado. O problema é que às vezes os caras se perdem ali no meio, né?
Igual antes eles vendiam o terreno no céu e tinha lá a minha avó que comprava, e hoje os caras vendem, sei lá, cara, o elastiquinho usado por não sei quem e custa R$ 1.000 dividido em 20 vezes e os caras vão lá e compram. Sei lá, parece um abuso, um poder muito grande ali que eu acho que assim, se vai trazer o bem para a pessoa, tá tudo certo, mas a gente sabe que muita coisa ali, cara, não vai, né? Se perde. Muita igreja, eu acho que nesse ponto, assim, não a igreja, né? Os homens se perderam lá dentro, né? Cara, eu acho que não é só na igreja, né, velho? A gente tá vendo Sim. um monte de notícia policial aí de outras matrizes de religião no mesmo lugar. Eu acho que tem um lance que é ruinzaço de falar, mas assim, cara, na hora que a fé se mistura com a grana e com o poder, a coisa geralmente desanda, assim. E isso Uhum. em qualquer lugar, em qualquer, até nas empresas, isso vai acontecer. Na hora que o cara não tá preparado para ser um líder, Uhum. ele provavelmente vai dar uma ramelada em algum momento se ele não tiver um coach, se ele não tiver um processo de acompanhamento, se ele não tiver auditoria, né? Uhum. Uhum. E nas igrejas, cara, por uma, principalmente no Brasil, por uma série de processos de ausência de controle, né? Então, falando dos impostos ao cara que é líder, ele não, ele é um ungido, é um enviado especial do céu, tal. E ninguém vai lá controlar o cara, ele não tem um cara acima do, né? Tá, Geral, tá. geralmente é Deus e o cara tá chegando bem perto, às vezes ele até ultrapassa, né? Tem Não. alguns caras. Uhum. Uhum. Geralmente ele tá mandando em Deus, né? Falou, Principalmente o crente. o único cara que chegou muito perto de Deus, que é o semideus, é o Tite quando treinava o Corinthians. E aí ele foi o Tipo, ou o semideus. Marcelinho Carioca quando Marcelo fazia gol no Carioca. Palmeiras. Agora hoje não tem ninguém mais lá perto de Deus assim. O Ronaldo foi bem nessa, o Ronaldo. Tevez, né? Tivemos alguns aí. Mas é isso, cara. Quando o cara perde a noção de controle e o poder chega muito exacerbado, em alguns momentos ele vai. Acho que em alguns momentos não, cara. Tendo a achar que em quase todos Aham. ele pode perder de vista a essência dele. Uhum. E isso, cara, tá dentro das coisas que você fala, né? Quando o Sim. cara tá controlando a grana dele, se ele tá vendo que a grana tá chegando, ele tá gastando, ele perde a essência dele, perde o propósito e não vai conseguir fazer o objetivo. Eu acho que quando a gente tá nesse lugar da fé é a mesma coisa, cara. Só que aí você tá movendo massa, aí você tá lidando com um negócio mais emocional. Então, quando você vê, e aí agora falando de comunicação, você vê que os caras se alinham no tom de voz, você vê que as igrejas, as matrizes de comunicação são parecidas, você vê que os Uhum. gatilhos emocionais estão todos lá. Uhum. Então tem uma coisa que eu acho que é ao longo do processo o cara pode se perder, e aí eu acho que ele tem chance de voltar e se alinhar de novo e fazer a missão dele acontecer. Acho que, inclusive, todo mundo tem essa oportunidade de se Sim. rever, senão eu não estaria falando da fé que eu acredito, né? Aham. Mas tem muitos caras que já se preparam para fazer esse processo acontecer desse jeito. E aí vira business, Aí vira business, né? vira só business, ele não dá, né? Só business. E cara, é difícil, velho. Tanto que quando eu tô aqui trampando, eu dou consultoria para as igrejas para se organizarem, algumas igrejas. Tem muita igreja que eu recuso, cara, porque eu vou fazer uma investigação de qual que é o processo do cara e se não Sei. alinha com o que eu tô pensando, com o que eu tô vendendo, cara, porque eu tô vendendo Aham. mais do que um serviço, eu tô vendendo um propósito, Sim. né? Mais do que eu nem cobro tanto para fazer o que eu faço, poderia cobrar, sei lá, 3, 4 vezes mais. Então eu vendo a ideia, eu vendo o Aham. conceito, eu vendo o ideal, eu vendo a missão, e tal. Se o cara não alinha com isso, eu tô fora, velho. E é difícil trampar assim, porque a grana passa na frente, você tem que falar não, né? Você tem que falar não, porque tem muito disso, né, cara? Tem muita grana rolando. E tem Sim. e fica facinho pra você falar, "Ah, tá bom, vem cá, vou fazer mais ou menos ali por causa da grana." Eu acho que o dinheiro é bom pra caramba, mas ele pode estragar muitas pessoas, sabe? E se você coloca isso, o que eu vejo muitas vezes é isso, cara. Vira meio de vida e, e vai para um lado de controlar as coisas que tá errado, cara. Sabe? Que, sei lá, na minha visão, né? Eu acredito que, cara, se uma igreja faturar 10 milhões por mês, cara, que lindo. Desde que aquilo tenha o propósito para esse dinheiro e não o propósito do bolso ou para aumentar ou para trazer mais, sei lá, uma ganância assim, né? Acho que é.
O que eu falo no meu conteúdo, cara, e é uma coisa que cada vez. Eu sei que tem muita igreja fazendo isso, às vezes eu sou muito ácido falando sempre o negativo das coisas, mas tem muita igreja que fatura os 10 milhões e zera os 10 milhões fazendo obra social, tá cheio, tá Aham. cheio. Uhum. Só que se a gente pega, hoje deve estar com 100 mil igrejas oficiais abertas, que são É. 14 mil CNPJs de igreja por ano novos abertos. Caraca, meu. É coisa pra caramba. Em 2016, que foi o último censo que levantou isso, tinha 64 mil igrejas, e aí depois levantaram essa ideia de 14 mil por ano. Então, faz a conta aí, deve dar umas quase 120 mil igrejas. Se 120 mil igrejas tivessem com esse pensamento de faturar 10 milhões e zerar os 10 milhões com a estrutura que Aham. precisa rodar e Uhum. com obra social, mano, a gente não estaria vendo esse país do jeito que ele tá. É. Com desigualdade, com tudo mais. E tô falando de todas as igrejas, né? Uhum. De Não só as todas, de protestantes, mas todas. as católicas Exato, também, que tem exato. um acúmulo de receita gigantesco também. Também. Talvez quem faça melhor isso, cara, é a matriz da religião espírita, que os caras vivem nessa coisa de fazer obra social, porque tem o lance de melhoria da próxima vida e tal, né? Uhum. Talvez eles façam isso de forma recorrente melhor do que todas as outras religiões de matriz cristã, e eles estão meio dentro desse lugar em algum momento, né? Que eles usam o Novo Testamento e tal. Mas eu acredito muito nisso, velho, assim, pode faturar, velho. Pode ter uma mega igreja Sim, aí, pode ter sim. ouro pra caramba na porta da igreja, contanto que esse ouro seja devolvido de algum jeito De para algum que jeito aquele para. entorno melhore, né? Tem Cara, um você conceito falando. bíblico que Desculpa, chama. vou falar. Não, desculpa. Tem um conceito bíblico que chama mordomia, É. que é, cara, você é obrigado a cuidar do seu ambiente, né? Deus te deu a responsabilidade de cuidar do seu ambiente. E cuidar do seu ambiente é, cara, cuidar das pessoas, cuidar da terra, trabalhar. Tem vários conceitos em torno disso, né? Fazer do seu trabalho uma coisa que dignifique a tua casa, tal. Tem uma série de conceitos aí por trás. Só que a gente não faz, mano. A gente trabalha para arrecadar Uhum. hoje talvez muito mais para poder manter o padrão de vida, né? A gente vê que a galera de Alphaville ainda você vê isso muito caricato, né, mano? O cara Sim, tem muito. ganha 10 e gasta 12 para manter a casa no condomínio aqui do lado, para ele poder É. andar com a Porsche dele de vez em quando. E a gente vê aqui no nosso prédio, então os caras andando de Porsche, falando, mano, será que esse prédio é para isso, mano? Ou o cara só tá tirando onda, né? É, é. Mas é isso, aí você vira uma sociedade sem propósito, que é o que a gente vê hoje, mano. Galera, Uhum. se todo mundo cuidasse um pouquinho do lado, talvez a gente tivesse muito menos desigualdade. Sim, se a gente conseguisse arrumar isso tudo, né? Eu falo assim, ó, você falou da religião espírita, né? O meu pai, ele sempre foi espírita, ele participava lá na cidade de Lins, no interior de São Paulo, quando eu me conheço por gente, e ele foi diretor lá do centro. E uma coisa que eu falo assim, ó, que é interessante pra caramba, que eu não sei se seria possível colocar isso na igreja católica ou na evangélica, que no centro espírita, né? Não é o diretor ou o padre ou o pastor que toma a decisão, é a diretoria. São lá 4, 5, 6 pessoas. Tem o tesoureiro, tem o isso, tem aquilo, tem aquilo. Então, assim, vamos dizer, a palavra final não é do cara, é da mesa lá. Não sei como é que funciona. E acho que isso meio que tira o poder de uma pessoa, né? Tira o poder de uma pessoa. Apesar que aí, sei lá, poderia chamar outras pessoas para fazer parte da minha mesa diretora ali, continuar tudo do mesmo jeito. Então, as igrejas reformadas, que é batista, presbiteriana, metodista, elas têm esse tipo de governo. E isso ajuda muito, cara. A Legal. descentralização do líder ser o cara que é o enviado de Deus e toma todas as decisões. Uhum. É óbvio que esse perfil do que você acabou de falar existe. O cara monta a mesa conforme o jogo que ele quer jogar. É óbvio que Uhum. tem, cara. É um organismo político, é uma organização política. Não tem como você falar que não. Mas essas igrejas de matriz reformada, que não são, de novo, as da televisão é o cara, é o líder, é o cara que manda tudo, ele manda prender e manda soltar. Certo. Mas essas mais reformadas têm esse governo diferente, assim, e é legal. Ajuda pra caramba a tomar decisões mais sábias e ter o mínimo de controle, assim, cara. Uhum. Isso ajuda demais. Legal. Cara, então, assim, ó, na sua visão hoje, você trabalhando com essa parte de comunicação de igreja, tem salvação? Dá para fazer igreja boa pra caramba? Dá para melhorar um monte de igreja que queira melhorar?
como é que você vê o futuro da igreja e do seu trabalho aí junto? Cara, essa é a pergunta que eu tenho me feito todos os dias e a gente conversou um pouco sobre isso aquele dia da quadra. Cara, eu acho que o futuro é pessimista, para ser bem sincero. Edu. É, Eu acho que cada vez mais, quando a gente. Eu vejo a igreja do futuro uma igreja de entretenimento, porque a gente sabe que o desemprego vai aumentar, né? uhum, A gente sabe que as pessoas vão ter um tempo mais ocioso, no final das contas. É quando o desemprego aumenta, você tem mais ociosidade. E você tem uma busca por alguma coisa mais intangível, assim, o milagre, cara, o emprego sim, alcançado e tal. uhum, Então, acho que o futuro da igreja está nesse lugar, das igrejas da grande massa para gerar entretenimento. Então, esse é o da igreja média. A gente já está vendo isso na televisão. certo. Agora, o futuro da igreja séria, onde ele vai estar, a igreja séria vai cuidar do doente, vai cuidar do cara da Covid, vai cuidar da, do enlutado. E aí, cara, quando você entende que o conceito de igreja sou eu e você junto aqui trocando uma ideia, que é isso que está na Bíblia, não Uhum, necessariamente um prédio, uhum, provavelmente a igreja tem a salvação. Quando a gente desconstruir as estruturas e exercitar o fato de ser igreja, e ser igreja, cara, independe da religião. Ser igreja é uma ação. É uhum, você estar junto, trocando uma ideia, tentando se edificar, né? Que é a palavra do crentez que a gente fala, mas pô, cara, tentando ajudar você de tá, alguma forma. Pô, você me ouvindo, eu te ouvindo, a gente jogando tênis lá e trocando ideia, pô, o que eu faço no meu finanças, eu pedindo ajuda, eu ouvindo seus conteúdos. É isso essa igreja, no final das contas. Talvez com cunho mais social, de alguma forma. uhum, Então essa igreja tem salvação, cara, porque vai ter um monte de gente querendo isso, querendo se relacionar. Acho que o futuro relacional da igreja é muito legal. Agora você vai falar, pô, cara, por trás disso o que que tem? Cara, tem que a gente acredita, e não estou vendendo absolutamente nada para ninguém aqui, eu acredito que tem um cara que fez um rolê que zerou o jogo, né? Para ser é, bem para ser bem simplão na história. O cara zerou o jogo, foi lá, morreu na cruz, ressuscitou, tal. Essa é a minha crença. uhum, Então, o que está por trás disso é, cara, se você acreditar nessa história, nesse cara que ele zerou o jogo, que você quer ser mais parecido com ele, que é isso que está falando na matriz cristã, é uhum, isso, cara. Qualquer igreja de matriz cristã fala, pô, você tem que ser mais parecido com Jesus. sim, E ser mais parecido com Jesus é o cara que trocou ideia com a mulher samaritana no meio-dia, uma mulher que era renegada pela sociedade, então vamos colocar no hoje, é o cara que vai lá falar com o trans abandonado na esquina lá, o travesti e tal. uhum, Esse é o cara, velho, que andou descalço, que não tinha grana, que andava com todo mundo, do cara rico ao cara pobre. Essa é a ideia. Se a gente for mais parecido com ele, a gente vai exercitar essa igreja que eu acho que tem salvação. show, Então, mano, é uma desconstrução, cara. Eu acho é, que a igreja do futuro deveria ir para esse lugar, assim, a igreja sem estrutura, a igreja menos midiática e uhum, de mais ação. uhum. Então, quando eu falo que eu faço marketing para as igrejas, é acreditando que talvez a gente tenha que desconstruir tudo, velho. É, você desconstrói para construir de novo, né? Fala, cara, isso aqui tá tudo errado, ou tem muita coisa errada e vamos começar do jeito certo. É uma coisa que eu acredito muito, cara, que a gente tem que trabalhar as pessoas, né, cara? Quanto mais gente boa lá dentro, quanto mais gente com essa filosofia de, de cada um é a igreja, né? A gente está fazendo aqui em casa, a gente está fazendo uma novena de Maria, dos 9 meses da Virgem Maria, que ela gerou Jesus, ela escreveram alguém lá, um diário dela, e todo dia a gente lê uma pequena partezinha e tem a oração de Maria, né? E na oração de Maria tem uma parte lá que fala, como diz o apóstolo Paulo, né? Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E isso É aí a isso. gente lê todo dia. Pô, cara, isso é incrível, né, cara? Se você pensar nisso, e igual você falou, a igreja é para você ser mais parecido com Cristo. Se a gente conseguisse pensar nisso, assim, cara, o que Jesus faria nessa hora, no trânsito, conversando lá com as pessoas que precisam mais, na nossa família, o que Jesus faria? Ah, faria isso, cara. Então, vou tentar, pelo menos, fazer o mais parecido com ele, né? É isso. E tem um negócio que a igreja às vezes coloca que é um peso, né, velho? Aquela coisa do tipo, pô, eu preciso ser parecido com Jesus, então eu tenho que ter acertar. Uhum, Não, pelo contrário, se você é, pega o Salmo 139,
E aí tá na Bíblia de todo mundo esse texto, vale a pena ler, que talvez seja o texto mais legal que eu gosto. Davi descreve os atributos de Deus, como Deus pensa e como ele te enxerga. Então ele te conhece lá antes mesmo de você nascer, ele sabe de todos os seus dias, escreveu seu nome no livro da vida, e ele te ama como você é. Aham. Ele diz lá, É. apesar de você, que é o texto. É. Mano, se apesar de mim, eu posso ser o cara mais desgraçado da face da terra que eu tô lá, velho. É. O que importa É. é que eu preciso acreditar e falar, mano, eu quero continuar essa caminhada, que é isso que a gente fala na igreja. Ah, Uhum. você se converte, mano, você se converte falando que você tem a intenção de caminhar mais parecido com Jesus, é só isso. E não que você Só que vai aí o cara acertar sempre, que você vai ser perfeito e tal, né? Tá tudo mas aí a certo, cara. igreja criou uma estrutura que aí, mano, vai lá, preenche o cadastro, vem fazer parte, vem participar de Aham. 10 eventos, o culto da salvação, o culto do poder, o culto... Mano, não, É. não tá escrito, não tem regra que tem que ser assim. Aham. O que tem que Aham. ser assim você cata lá, lê a parada e tenta ser mais parecido. É. O tempo inteiro, né, usar uma ética melhor, usar Uhum. uma lógica mais amorosa de lidar com as coisas. Acho que esse é o lugar. Uhum. Então, quando a igreja cria muita, mano, parafernália para fazer você se entreter, que aí volta no negócio do entretenimento, ocupar seu Aham. tempo, Aham. é isso. Tipo, uma das coisas que eu acho legal da pandemia é que, mano, a gente descobriu que a galera trampa de domingo. Então, não necessariamente um culto da igreja precisa ser no domingo às 9 da manhã, você sair da sua Aham. casa, meu, vestir a roupa de domingo, né? Que no crente, Aham. pelo menos, tem isso. Não sei se a da É. igreja católica tem também. Mas veste a melhor roupa e vai com a família, pega o melhor carro, né? O carro limpinho e tal, e vai pra igreja, pra porta da igreja. Mano, não é um status de interação só social, é também relacional, de você encontrar as pessoas, tal, tal, tal. Acho que essa é a perda Aham. da quarentena, né? Do isolamento. Mas o ganho, mano, é entender que o sagrado tá em qualquer momento, É. inclusive pela tela. Então você Inclusive pode pela ver o tela. culto on demand, mano, vai dar no mesmo lugar, né? É. A sua experiência de fé pode ser que seja a mesma. Você vai perder a sensação, né? Sim. Que é tipo, a igreja protestante tem o lance da música, o cara Aham. vai lá, levanta a mão, chora, Aham. porque tem todo um ambiente preparado para Sim. emocionar, mais do que na igreja católica, que É. não é carismática, né? Aham. A igreja católica Aham. é mais fria, tem aquela metodologia que você já sabe, você já espera o culto. É, você já sabe exatamente como é que vai ser ali, né? A igreja protestante tem coisas, cara, que pô, tem uma recepção diferente, tem igreja que usa um cheiro para você, putz, cheguei no lugar, você relaxa. Então, o marketing da igreja para ajudar o cara na fé usa essas técnicas. Pô, ambiente preto, jogo de luz, tem um Sim. monte de coisa diferente, né? Uhum. Acho que essa é a perda, do sensorial, saca? É, é. Essa Mas se parte é você tá legal. conectado, se você tá conectado, você vai fazer essa parada, mano, na quadra de tênis, velho. É. Tá tudo Ô, salvo. brother, sabe que antes de começar a pandemia, quando não tinha nenhum caso de Covid ainda, eu estava numa busca, assim, de fé, né? Eu estou ainda, né, nessa busca de fé, porque eu fui criado com orientação católica, estudei em escola católica a vida inteira, meu pai sempre com o livre-arbítrio do centro espírita, então eu sempre segui essas duas religiões. Eu costumo dizer assim que o espiritismo, na minha visão, tem muita gente que não concorda comigo disso, mas eu falo assim, parece muito mais uma ciência do que uma religião. A Igreja Católica, eu falo muito disso, sabe? Falo, cara, você vai na missa, pelo amor de Deus, cara, é sempre a mesma coisa igual. E parece que os caras não querem evoluir, porque, por exemplo, às vezes o padre tem um equipamento de som horrível, não dá para entender o que ele fala, às vezes ele tem um problema de dicção lá e não vai nenhuma fono ajudar o cara. Você tem que se esforçar muito para ir na missa. E aí eu falei, cara, eu vou numa igreja evangélica. Aí eu tenho uma amiga que eu sabia que ela frequentava alguma, e eu falei, ô, qual igreja que você vai? Ela falou, vou na igreja X lá. Eu falei, eu vou lá. O que você vai fazer lá? Eu falei, eu vou buscar essa fé de ver essa galera de olho fechado, gritando, assim. Eu falei, cara, eu quero sentir isso forte dentro de mim, né? E aí eu comecei aí. E uma coisa que me chamou muita atenção foi isso, cara. Você chegar num lugar, o lugar escuro, né? A parede preta, um cheiro, uma música, e aquilo lá a sua oração faz o seu coração vibrar muito mais. Você entra num estado de Deus ali perto muito mais fácil do que porque você é induzido a isso, do que a igreja lá, sei lá, a igreja católica com uma missa tradicional, né? Você fala, porra, cara, isso aí faz bem, cara, faz bem porque você sai de lá
com o coração mais inflamado de Deus. Você sente mesmo, né, cara? Mas é um lance, cara, que é engraçado, né? Porque tem uma linha fininha, né? Que tem a Sim, então, intencionalidade que faz você, tem, cara, chegar isso. no limite, tipo, o cara fala assim, ah, não, e agora vamos arrecadar. Aí o Então, é maluco, isso, mano, muda a voz isso e que eu ia papapá. falar. Porque você tá lá, Tem, vai, claro que tem. É Deus. Por favor, quem tem 100 reais no bolso aí, É, agora é é hora. Aí você isso. fala, porra, o cara vai entregar, cara, tem que tomar cuidado, senão ele deixa a chave do carro dele lá, porque ele é É induzido isso. a E sentir. deixa. Olha que Eu já louco, vi. cara. E deixa. E aí eu acho que tem um lance que é conceitual, que eu gosto, e uma igreja de uns amigos meus lá em Dayatuba resolve isso, cara, assim, impecavelmente. E uma das coisas que está acontecendo muito lá é que a galera da igreja católica tá indo para lá. Porque Ah, entendeu que esse é o muro, sabe? Tipo, com um ah, tijolinho um pouco mais largo que dá para andar. ah, Então é o seguinte, o grande problema do conceito de tudo que você está falando da comparação é acessibilidade. uhum, Se você dá acessibilidade para a fé, para estimular a fé e para o cara se conectar com Jesus, uhum, você resolve o problema. E aí tem uhum, um texto que, se eu não me engano, está em 2 Pedro, que fala que, cara, temos o sacerdócio real. Então a gente tem acesso direto a Jesus, a uhum, Deus, né? Isso resolve boa parte dos BOs da Igreja Católica, porque a Igreja Católica te pede um pedágio. Então você vai se uhum, confessar no padre, uhum, você tem o padre, às vezes, fazendo a missa em latim. Então uhum. ele tá se colocando num lugar sagrado, sendo que tá no texto, cara. Que, inclusive a Bíblia que ele lê tá falando que não precisa mais, Aham, depois da cruz, aham, né? Então a questão é a acessibilidade. E essa igreja de Indaiatuba, mano, faz exatamente isso. Tem a parede preta, tem um baita de um culto, tem uma baita de uma música e os caras não pedem dízimo. cara, que Você dá se legal. você quer, mano. Porque esse é o grande ponto de objeção de quem olha para uma igreja protestante hoje. Ah, mas Sim, esses caras aí estão fazendo tudo isso aí porque eles querem uma grana. Não, sim. mano, aqui a gente não pede. Você quer fazer parte? Eu vou te contar como a gente é, como a gente pensa, o que que a gente espera de você aqui dentro dessa comunidade. E, mano, você vem se você quer, você ajuda se você quer. A gente vive numa igreja que tá com uma escola alugada, a gente tem a estrutura monta e desmonta todo domingo, a gente não tem espaço físico. Estamos querendo ter, se você quiser contribuir, beleza, esse é o nosso projeto. Mas você tá bem-vindo, mano. Aqui e outra parada, lá não tem uma palavra do dicionário crentez, né, que a gente fala, que é Aham, aqueles, aham, mano, o cara fala ô varão, ou não sei o quê, sabe? Tipo, o crente adora aham, umas palavras meio, tipo, aham. diferentes para poder se descolar, né? Tipo, não, porque eu Aham. sou Para escolhido de Deus, falar, então você você não é. sabe o que é isso, então você é não é da igreja então, os ainda. caras, eu não troco uma ideia com os católicos, eu não. Pô, pro espírito, então eu passo do outro lado da rua, né? Tem isso, cara. O crente é meio bobo nesse aspecto, assim. Aham. E nessa igreja, os caras, mano, no padrão deles, é que você quer subir no palco para falar no microfone, você tem que falar a linguagem mais parecida do humano possível, não humano cheio da gíria, mas, mano, Sei, todo mundo precisa sei, entender o que você tá falando sei. aqui. Que massa. E aí, velho, olha que louco. Eles contam um testemunho que é um cara que era da católica, foi no banheiro da igreja e, mano, tinha Listerine, tinha fio dental, tinha uma parada toda pra cuidar do cara. Ele saiu de lá e falou assim: onde eu assino aí o papel para fazer parte da igreja? Eu não sei nem o que vocês estão falando aqui, mas o cuidado que vocês ofereceram para todo mundo, mano, me chamou a atenção. Eu me senti em casa, me senti bem aqui. Vocês estão falando uma linguagem que eu comecei a entender toda a parada do evangelho, todo o processo do evangelho. Curti, onde eu assino para ficar? Não, você não Cara, precisa que assinar nada, velho. legal. Olha Vem só. domingo que vem aí. Aham. E é isso, né, mano? Se as igrejas fizessem isso, volta Sim, naquele ponto que eu te falei. Isso é ser igreja, mano. O que eles estão isso é ser convidando lá é pro igreja. cara andar junto. É. Vamos andar junto? Vamos Uhum. caminhar? Vamos trocar uma ideia? É isso. É isso. Esse é o futuro da igreja que eu gostaria de ver todos os dias. Cara, Te que respondendo a legal. outra pergunta. Então, e é acessível, dá pra fazer isso, cara. Dá pra ir. Claro que dá, mano. E dá pra fazer um negócio muito top. É muito legal, porque. Ó, você faz igreja, mano. Todo dia de manhã, quando você acorda e fala aí, ah, bom dia, Deus abençoe, você sempre solta, ó, pô, Aham, criação de Deus, tal. sim. Mano, pode ter certeza que tem gente sendo tocada por essa mensagem que você colocou. E às vezes o cara não responde lá nas É. perguntinhas e tal, mas o Uhum, cara falou, mano, pô, alguém criou essa parada dessa vista aí que ele tá mostrando do apartamento dele, que é legal pra caramba. A minha talvez não seja tão legal, mas alguém criou esse negócio. sim. Botou a semente lá, mano. Isso é ser igreja. Eu não Isso é preciso ser igreja. converter ninguém, meu. É. Não preciso converter você, tipo, ô, Edu, vamos na minha igreja, mano. Não preciso. Aham. Vem se Cara, você muito quiser, vamos legal. andar junto.
Você falou disso daí, teve uma vez, eu sempre vira e mexe, né? Não sempre, mas vira e mexe eu posto lá alguma coisa na segunda-feira escrito, ó, Deus mandou dizer que sua semana vai ser incrível, né? Isso aí foi legal pra caramba essa semana, eu vi. Aí, É desse que eu aí tava eu falando. postei uma vez, cara, e aí eu cheguei para trabalhar lá em Campinas, lá no consultório, e aí a Eliane lá que trabalha comigo, né? Ela é secretária e auxiliar. De manhã ela fica de auxiliar comigo dentro da sala, ela falou assim: Ah, Eduardo, gostei tanto que você postou essa semana no Instagram. Eu falei, o quê, né? Tinha postado 80 mil coisas, né? Eu falei, o que que eu postei? Foi aquele negócio lá que você falou que Deus mandou dizer que a minha semana ia ser incrível. Aí eu falei, e ele disse mesmo. Ela falou assim, então, você sabe que eu tava meio desanimado. Aí a hora que eu vi aquilo lá, e aí eu falei assim, não, se falou pro Eduardo, o Eduardo tá falando aqui, vai ser mesmo. Aí mudou o estado dela lá, ó. E isso foi na segunda-feira, e eu vou atender lá na quinta. E ela me falou na quinta, até a quinta-feira ela tava lembrando daquilo lá, cara. Então é isso, a gente tem que usar sempre com sabedoria. Eu gosto de postar às vezes lá, Deus existe sim, porque tem gente que às vezes fica descrente, tem gente que não acredita, e a gente tem que falar Deus existe sim, quando vê uma coisa bonita, quando vê uma coisa feia, quando vê qualquer coisa, cara, que a gente tem que levantar essa bandeira de Deus, sabe? Da pessoa ter a fé dela ali. Eu acho importante demais, cara. Cara, e tem muitas coisas que são. Imagina, eu falo isso para pastor e para igreja todos os dias. O que você tá falando aí de outra forma que você tá vendo no case de sucesso é. É. Mano, as igrejas ficam falando pro cara ir pro culto de domingo em vez de falar que Deus existe. Uhum, uhum, Né? Porque as pessoas precisam ouvir que Deus existe, mano. Oh, uhum, Deus te ama. Né? uhum. Que era o jeito de evangelizar na época que a minha mãe era missionária, né? Minha mãe cantava e tinha um grupo que saía pelo Brasil inteiro cantando. E aí, mano, a parada era isso aí. Deus é bom. Deus te Aham, ama. aham, Aí os caras levantavam a mão, velho, que eu quero, aham, quero entender que esse cara, eu sou todo podre, o cara tá falando que ele me ama, então me conta aham, qual que é essa pegada. aham. Então as igrejas deixaram de fazer isso, cara. Elas É, viraram centros de entretenimento, de programação, de ocupação de tempo. E aí, cara, esqueceram do básico, do do básico, básico. E do aí, básico. e aí, mano, você olha Jesus, mano, o cara falava em parábola, que era pros caras entender, mano. Era tipo linguagem de mano, vamos cantar um rap aí. Era essa pegada, velho. Era Era essa isso, pegada. era Aí isso. o cara tem que ser um ungidão, tem que andar de terno, não pode ter barba. Tem igreja que até hoje não deixa o cara entrar de barba na igreja, velho. Cara, Você absurdo imagina isso, isso? né? Ó, tô gravando podcast aqui de boné. Eu gosto de usar boné, cara. Vira e mexe eu uso boné. Aí às Eu vezes a pentei gente meu tá aqui. cabelo hoje. Eu vi que você deu um trato no cabelo e tal. Aí a Carol fala às vezes pra mim: você vai na missa de boné? Não, não pode ir na missa de boné. Eu falo, cara, Deus quer que eu vá lá, cara. Jesus quer que eu esteja na missa, no culto, onde for. Você acha que ele tá preocupado se eu tô de boné, se eu tô com barba, se eu tô de bermuda ou de calça, pô? Deixa eu ir, deixa. Parece que as pessoas dificultam o acesso do cara para a Mano, mas, igreja, porra. ó, vou te contar três paradas rápidas de coisas que aconteceram comigo dentro da igreja. Eu era pequeno, assim, sei lá, pré-adolescente. Tinha cabelo comprido, uma vez eu fui com o cabelo, mano, acordei e fui, né, mano? Parecia o Rei Leão. Aí os caras, tipo, amarrei o cabelo, o cara falou assim, não, vai lá pra galeria, porque aqui embaixo não pode. Primeira. E minha mãe era, mano, cantora gospel conhecida, assim, nessa época. Ah, Então, tipo, deveria ter um acesso privilegiado, que nem aqueles caras que sentam no púlpito, no palco, né? ah, Tipo, fica do lado do pastor, as pôneis de pastor. Poderia ter isso. A outra parada é, nessa mesma igreja, eu fui de bermuda. Um dia, o cara também, não, sobe na galeria, porque de bermuda não pode entrar. Aí, outra parada mais pra frente, já era adolescente, um pouco mais velho, eu fui tocar de bermuda. E eu tocava na igreja todo domingo e tal. Pô, putz, de bermuda não pega bem, velho. Você não tem uma calça aí? Eu falei, caramba, não, cara. mano, não tenho calça, eu posso não tocar se você quiser. Tô aqui, saí de casa, mano, fiz mó rolê. E tinha. E outra história rápida, minha mãe tocava, né? Na época e usava um estilo de música mais jovem, isso 70, 80. Nessa época a igreja não aceitava bateria dentro da igreja. Olha E só. o grupo da minha mãe era um grupo que tocava música tipo Tim Maia Racional, assim. Depois eu Ah, te mostro pra você ouvir o som, pra você ver. aham. Cara, várias vezes ia tirar do busão a bateria assim, o pastor saia correndo lá do fundo. Não, isso aqui não pode, isso aqui é do diabo, não pode. E aí tinha que, mano, botar a bateria pra dentro e tocar com o playback, que tinha Nossa. bateria no E tinha playback. bateria no playback. Mas E o, aí, o, o como objeto bateria resolvemos não esse BO? podia. Não podia, porque era do diabo. Então é isso, Cara. velho. Crescemos nesse ambiente e esse ambiente se replica dessa forma até hoje. E a gente tá em Eles vão 2021, 40 mexendo. anos depois.
Meu pai me falou uma vez uma coisa muito sábia, cara, porque isso faz poucos anos, deve fazer uns 10, 15 anos, assim, eu já era adulto, né? Aí eu falei, pai, por que você não gosta? Tipo, nós vamos numa missa de batizado, nós vamos num casamento, essas coisas assim. E ele nunca curte ficar lá dentro e tal, né? Eu falei, por quê? Ele falou assim, eu adoro a igreja, qualquer uma das igrejas, adoro Deus, Jesus, ele é super, tem uma fé super assim. Ele falou assim, mas eu acho errado esses rituais que eles fazem. Igual na igreja católica, ele falou assim, senta, levanta. Porra, cara, é o ritual, aí tá errado, aí se perde. Eu falei, é verdade, cara, é verdade. E não tem, né, meu, nenhum ritual, né, velho? Aí, Escreve, procura e acha um ritual, mano. aham, Tirando a oração, aham, e aí mesmo assim a oração, quando tá descrita na Bíblia, é pra você fechar seu quarto e fazer ela só você, mano. aí. Eu Né? A acho maioria assim, das né? vezes, esses caras que lê, que ora em línguas, que grita no meio da. Mano, não é essa parada, não, velho. É. Não é essa O, parada. o João, esses dias, fez a primeira comunhão dele, né? E aí, para fazer a primeira comunhão, os caras mandaram uma mensagem lá falando: ó, precisa ter um sapato da cor X, tinha que ser obrigatório, um sapato preto, uma calça preta, não podia ser jeans e uma camiseta polo branca. Tipo assim, é o contrário de como o meu filho gosta de se vestir, né, cara? Ele tinha que ir daquele jeito lá. Ele falou: porra, meu, tem que ir assim. Foi, cara, parece que os caras dificultam o negócio, cara. E assim, não é a roupa, cara, é o evento que vai ter, é o ato lá da comunhão deles, é o que tem que ter antes, o que tem depois e tal. Isso aqui é importante. Foda-se a roupa, cara. E a galera fica mais preocupada com essas coisas, né? Enfim, Né? Aí, cara, e a igreja vai perdendo essa geração deles, né, mano? Você acha que esses então, moleques vão voltar exatamente. pra igreja? Eles vão voltar Exatamente. na igreja quando tiver um BO na vida aí. Aí vai É, falar, puta, eu lembro que meu pai é. me falou que isso aqui eu precisava orar porque tem um BO. Aí ele vai lembrar, mano. É isso. Irmão, isso é uma coisa que eu queria fechar esse papo de igreja com isso, porque independente da religião, eu acho mais importante a gente acreditar em Deus, cara. A gente ter um Deus ali, porque a hora que, igual você falou, a hora que tem um BO na vida, você vai olhar e vai falar assim: opa, ô Deus, beleza? Você lembra de mim aí? É Faz isso. tempo que a gente não conversa. Geralmente é o telefone vermelho, né? Telefone vermelho, né? Na hora do desespero. Tem até uma história engraçada, cara. Você lembra do Washington Oliveto, né? Publicitário lá e tal. Eu vi uma entrevista dele falando uma vez quando ele foi sequestrado, ele estava lá no cativeiro do sequestro e ele sempre falou que não, eu sou ateu, não acredito em Deus, não acredito em Deus. Aí ele pegou, ele estava lá no cativeiro do sequestro, tinha passado não sei quantos dias, ninguém chegava, a polícia não chegava, ele falou assim, então, né? Tive que começar a rezar. Mas a sensação de eu começar a rezar era igual de roubar no jogo, porque assim, ó, até agora você não rezou, só a hora que você tá fudido, você vai começar a rezar. Então a sensação que ele tinha era de, pô, agora que não tem saída, então eu tô roubando de rezar agora. E falou que naquela hora ali a fé dele mudou e aí ele não se tornou, não continuou sendo ateu, ele começou a acreditar em Deus e tal. Então acho que o mais importante é a gente acreditar em Deus, cara. Eu acho que as melhores pessoas são as que acreditam em Deus e pronto, acabou, cara. E sem excluir os que não acreditam, porque segundo a nossa fé cristã, até na última hora o cara pode mudar de ideia e Até tá na tudo última bem, né? hora o cara pode mudar de ideia. Eu encorajo Né? que todos mudem o quanto antes. O padre vai dar extrema-unção justamente nessa ideia, né? Tipo, pô, cara, você tem a última chance aqui de falar que você aceita. E só depende disso, né, mano? Que é o caso do Washington, é legal. Porque é isso, cara. Assim, ó, ele tá lá. Aliás, Uhum, ele está aí. Com você uhum, está aqui comigo, né? Que esse é o uhum. conceito. É, Né? Quando ele envia o Espírito Santo, ele tá aí com todo mundo que tá ouvindo a gente de forma pessoal, que é mais louco ainda. uhum, Então você pode falar, mano. Inclusive quando você não está falando diretamente, porque ele está te ouvindo. Então, isso muda o paradigma, inclusive, de você acionar o telefone vermelho. é. Porque aí volta no texto que eu falei que eu gosto, lá do 139, que é da hora. Se ele lê as palavras antes mesmo delas saírem da sua boca, a sua oração já está sendo feita quando você está começando a querer processar a parada. Então, Olha o que telefone louco. vermelho é só uma materialização Uhum, da sua oração, uhum, da sua vontade. E o ato verbal
é legal porque começa a materializar o que você está pensando, né? A mesma coisa da escrita, você começa a escrever, você começa a se ler. E isso é um reforço de gatilhos, putz, de uma série de coisas mais da psicologia que eu nem manjo tanto. Uhum. Mas do ponto de vista de fé, o que vale é que o telefone vermelho é só uma materialização do que você já falou e que ele já viu. Então isso quer dizer que você, inclusive que é ateu, velho, tá trocando uma ideia o tempo inteiro. Você pode não acreditar, estamos É. respeitando e vamos caminhar Aham, juntos, aham, inclusive. aham, Vamos trocar ideia, vamos jogar tênis, né? aham. Mas conceitualmente na nossa fé é isso, cara. Assim, você está em oração o tempo inteiro, a sua vida é um ato de adoração. O Eu seu fazia. trabalho é uma Sim. resposta de adoração. Aham, E isso é, cara, isso é muito louco, que tá lá naqueles conceitos básicos. O trabalho não é um BO que Deus deu porque você pecou, não. O trabalho é um ato de adoração, porque todo mundo acha que o trabalho é que o Adão fez merda lá, aham, e aí Deus fala, vai trabalhar, velho, vai cuidar. Não, mano, trabalhe em resposta ao que eu te deixei, que é o conceito de mordomia. Trabalhe em resposta ao que eu te dei de privilégio de cuidar da minha criação, né? Quando você pega Gênesis, é um puta texto chato de ler, é, mas ele está respondendo todos esses conceitos que a gente acredita no universo. E aí, quando você olha com calma, é isso. Fala, Deus te deu. Ele, primeira coisa, Deus deu um PDCA para você aprender como se planejar na vida. Né? Então, ele via que tinha um BO. Ele falou, é, mano, tá vazio essa parada. Então, vamos começar a popular esse trem aqui. Aí, foi lá e fez o firmamento. é, Né? Pô, agora o firmamento, mano, grande bosta ter tudo isso aqui. Vamos botar mais coisa. Aí vai criando, 7 dias aham, criando, observando, vendo se tá bom e melhora a criação. Então aham, Deus falou que ele é um cara de planejamento, de criação, e o PDCA saiu de Gênesis. é, Então, para quem gosta de business, vai ler a Bíblia porque tá cheio de coisa legal lá. Aí, cara, na hora que ele cria as pessoas, né? Põe os dois lá, e ele já sabia que ia dar merda. Ele aham, sabe que a essência que ele criou ia dar problema. Então ele aham, falou, mano, então beleza, a resposta desse tempo todo aí é você trabalhar, porque eu vou te perdoar. Então você trabalha em ato de adoração, mano. Faz a parada rolar. Cuida dessa merda que eu criei aí, pelo amor de Deus. Porque você tem a mesma essência do que eu te dei. Você tem, né? E aí depois Jesus fala, por meio do Espírito Santo, você tem todas as minhas habilidades, né? Então você é um cara criativo, você é um cara que pode curar as pessoas, que é outra coisa que todo mundo acha que, ah, mano, não, ora aí, velho. Ora uhum, aí, que uhum, você tem por meio do Espírito, você tem capacidade de curar, se for vontade. uhum. Mas você pode orar, você pode fazer a sua parte, né? Então tem, mano, tem umas coisas que vão desmistificando essa coisa do contexto da religião. Não, mano, é muito mais simples, velho. Muito mais simples. Inclusive do dia a dia, né? É. Muito massa, cara, muito legal. Essa coisa da oração, você estava falando agora, eu lembrei, né? Existem até estudos que mostram a força da oração, né? A força de você pegar, orar aqui por uma pessoa que está internada, ou um grupo de pessoas, e essa pessoa melhorar, e ela nem sabe que você está rezando por ela. Enfim, eles mostraram umas conexões assim, então, de como é importante rezar, ter a cabeça. Tem muita gente que fala, né? Na minha área, assim, nos treinamentos e tal, o pensamento positivo. Cara, o pensamento positivo nada mais é do que uma oração, pô. Você tá Não, orando, foi. você tá rezando ali. Ah, e, cara, os ambientes de mudança de chave de pensamento estão todos baseados nessa coisa da construção do alívio do pecado, vai. Né? Uhum, Quando você começa a se tirar desse lugar do tipo da bigorna, né, mano? Tô carregando aqui uhum, a bigorna presa na perna, você começa a mudar o pensamento. Basicamente, quando você traduz isso para dentro do ambiente da fé, cara, você sabe que Jesus morreu na cruz para perdoar todos os seus pecados e você tem que viver livre. uhum. Pronto, é a mesma chave mental, né, mano? É a mesma coisa, exatamente. Cara, que massa. E aí, vamos jogar tênis essa semana? Pô, a gente precisa jogar tênis, cara. Fui jogar. Carol me chamou para jogar. Foi domingo? Foi domingo. E vamos jogar e vamos marcar um próximo jogo, hein, irmão? Vou ver quando tem reserva aqui pra gente jogar. Cara, eu preciso ver na minha agenda aqui quando eu posso perder de novo, né? Porque é Ah, isso, quando a gente joga junto, tem aquela coisa assim, a freguesia tá aumentando, eu preciso pelo menos ter um nível de vitórias para poder amargar mais uma derrota, né? você é louco. Irmão, como que você começou a Mó jogar jogão, tênis, né? cara? Cara, eu comecei a jogar tênis em 90 e pouco. A gente ia na quadra, quando tinha uma quadra só no Parque Vila Lobos.
Eu ia Nossa. com meu primo, a gente acordava umas 5 da manhã, saía de casa, ele me pegava em casa. Eu morava ali em Perdizes, ele vinha meu primo vinha de Guarulhos, me pegava em casa em Nossa. Perdizes, chegava lá Gostava tipo de umas jogar 5 e tênis, pouco hein? da manhã, porque lá tinha fila, mano. Se você não chegasse na hora que o portão abrisse, estacionasse o carro e saísse correndo, você ia jogar depois de 1 hora, tipo, que nem a gente Aham, joga um set, tá ligado? sim. E não tinha aplicativo, que nem a gente tem aqui Aham. para reservar o horário certinho, né? Então a gente chegava cedo, cara, e foi na época do Google, então a gente assistia tênis e falava, vamos brincar desse Massa, negócio. cara. Aí eu comprei uma raquete num Família Vende Tudo por R$ 40, eu lembro até hoje, uma Pro Staff. E, mano, eu jogava com ele, a gente jogava tudo errado e tal. E jogamos, sei lá, uns 2 anos, assim, cara, de acordar cedo e jogar. Eu devia ter uns 16, 17 anos. E eu trampava com ele aqui no Shopping Tamboré, mano. Quando o Shopping Tamboré era só a parte antiga, assim, que era tudo Sei, lembro, aberto e lembro. tal. A gente tinha uma rádio no shopping e eu vinha trampar com ele de final de semana. Às vezes, durante a semana, que eu não fazia nada, ele me carregava pra tudo quanto é lado. Então foi nessa época que eu comecei a jogar tênis. Aí depois, em 2010, quando eu mudei lá pro Rio a primeira vez, eu voltei a jogar, porque era um condomínio de 50 prédios, tipo um bairro fechado, com Porra, 50 prédios, que tinham condomínios que nem o nosso, cada condomínio sei. fechado, Ah, dentro de um bairro fechado, e tá. nesse bairro tinha umas 10 quadras, mano. Então eu fiz umas aulas, e aí parei por muitos anos, aí joguei depois que eu mudei pro Rio de novo, que no prédio tinha uma quadra, aí só bati umas 3, 4 vezes bola, e, mano, tava parado há anos sem jogar, até voltar pra cá, mano. Que legal, E aí cara. tô ramelando, né? Porque essa barriga aqui tá difícil de carregar e jogar, né? Cara, não, tem que ser assim. Se não tiver a barriga, aí vai ganhar muito fácil também. Porque você falou que eu tenho os últimos jogos eu ganhei. Mas, cara, nenhum jogo eu saí com a sensação do tipo, ah, caramba, foi muito. Tudo, Amassei, né? tudo igual, cara. Tudo igual, igual, igual. É muito massa isso. É muito, muito bom. Ainda bem que você fala sobre reprogramação mental, que você põe na quadra e você ganha o jogo por isso, né? Boa parte assim, cara, o cara é frio, gelado. Vou fazer e não consigo fazer nada, ele tá lá jogando, como se não tivesse nada Cara, acontecendo, e né? você sabe que eu percebi isso no domingo, eu fui jogar e minha cabeça tava zoada domingo, cara. Eu tava mal domingo, não tava legal. E não joguei bem, cara. Não joguei bem. A cabeça é foda, cara. A cabeça Muda, né? tem que estar ali. E eu não, o que aconteceu? Na hora do jogo, eu não estava concentrado no jogo. Eu tava pensando em outras coisas e jogando ali. Aí eu falei, puta, cara, ficou ruim É isso até que não para dá. ela que tava jogando comigo, sabe? Eu falei, nem falei nada, mas fiquei pensando comigo do tipo, puta, não tá legal para ela jogar assim, sabe? Eu não tava presente ali no jogo, tava esquisito. Eu melhorei muito esse negócio da cabeça de concentração, porque eu não tenho concentração, cara. Eu faço 10 coisas ao mesmo tempo, perco e volto, pra tudo que eu faço. Mas eu melhorei muito jogando botão, cara, que é um jogo que você tem 20 Ah minutos pra lá. resolver o jogo, que é que nem xadrez, assim, né? Você tem Aham, que passar pela defesa e fazer gol. E aí aham. eu tô jogando federado e tal, até antes Que da pandemia eu legal, tava cara. jogando mesmo. E, cara, pra mim foi um treino de cabeça, velho. Porque, assim, é Aí. um jogo de repetição, né, cara? Uhum, E o tênis é uhum, também, uhum. né? A gente sabe como um joga, tanto que a gente fica brincando. Pô, você vai bater na É, cruzada, eu já é. vou antes para pegar a Aham, bola. A gente sabe, já se aham. aprendeu a jogar. Mas É. tem hora que não adianta. Se você não treina a cabeça para repetir os movimentos ou para tentar fazer a jogada mais Cabeça. difícil, você não. Cabeça, cara. É. Troca a raquete não adianta, né? Troca a raquete não adianta. Pô, é foda. Não, Já vou é. vender mais umas aí, já que eu tô de saco cheio. É uma evolução constante, cara. É muita coisa. A vida é incrível, né, irmão? E que legal, cara. É, da gente, da vida ter aproximado a gente ficou amigo e, puta, quanta coisa que a gente troca ideia, quanta coisa que eu aprendo com você, quanta coisa que gostoso conversar. E, cara, já faz, sei lá, faz muito tempo que a gente tá aqui, que eu não marquei a hora que a gente começou, mas já são 11h07, a gente ficou tempo pra caramba aqui. Quero te Se você tá agradecer aqui com a demais, gente cara. ainda, né, cara? Se você tá aqui com a gente, continua mais um pouco ainda. Se você estiver dormindo agora, acorda, hein? Acorda que agora é a Acorda, hora do agora. tchau, a hora de você comentar aqui. A gente tá acabando. Muito massa. Cara, muito obrigado mesmo, Rodrigo. Sua história, sua vida, sua cabeça, sua filosofia. E a gente nem começou, eu ia falar de política, queria ouvir você falar aqui também um monte. Vamos Pô, marcar um cara, outro eu não falo podcast mais. aí. Eu votei errado na última eleição, então pronto, já respondi. Já. Pronto, já respondeu. Irmão, E não voto obrigado por mais. tudo, viu? Obrigado por tudo. Tamo Valeu, cara. junto. Foi muito massa conversar com você.
Valeu mesmo e vamos gravar mais depois, porque vai valer a pena demais, cara. Obrigado, viu? Vamos. Cara, privilégio estar aqui com você, privilégio caminhar com você. Acho que esse é o mais legal da história toda. O podcast é só desdobramento de muitas conversas que a gente já fez. Passamos por esses assuntos, criamos Isso aí. outros aqui que tenho certeza que na quadra vão reverberar de novo. Mas é legal poder caminhar junto. Acho que esse é o meu desafio para tudo que eu faço, assim, é trazer amigos para a caminhada e fazer estimular as amizades, porque eu sempre brinco que eu não sou bom amigo, né, cara? Tem hora que É, eu vou me deixando, vou me perdendo no meio do caminho, mas é legal ter o privilégio de caminhar com você e é uma bênção isso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e vamos embora, mano. Vamos jogar show. mais. Vamos Vamos jogar essa jogar semana. mais. Vamos Eu tirar uma. tô sem reserva, hein? Tá sem Eu reserva? tô sem Preciso ver. reserva. Vou tirar uma foto aqui, ó. Tiro o. Oi? Aê, acho que foi. Deixa eu ver aqui. Aê, eu tenho que olhar para lá e tirar a foto ao mesmo É, tempo. eu nunca Show sei de fazer isso bola, também. irmão. Tamo junto, então. Boa, Du. Obrigado. A gente vai se falando. E quem assistiu até o final, quem ouviu até o final, deixe seu comentário. Vou deixar toda a sua rede social, essas coisas aqui embaixo do vídeo também, que a galera Boa, vai seguir. Muito bom. Tamo junto, irmão. boa. Valeu, Du.